Irmãos, dando continuidade ao estudo que o pastor Tiago tem tido com a gente nessas últimas 3 semanas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses 4, vamos ler do versículo 10 ao 23. Com toda a reverência, vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Filipenses 4, de 10 a 23. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, como já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, obrigado pela rica oportunidade, Senhor, de te cultuarmos. Obrigado pelo perdão, obrigado pelo amor, obrigado por tua misericórdia, Senhor. Misericórdia que se manifesta nos pequenos atos, no pequeno lampejar da cristalização de quem nós somos. Abra os nossos corações, Senhor, para que entendamos o teu propósito, o teu querer, o teu direcionamento, a tua vontade santa. Compadece-te, Senhor, da tua igreja. Igreja que está cega, Senhor, nua, miserável, idólatra, mentirosa, faltosa, desrespeitosa. Compadece-te deste povo que, como tu falastes através do teu profeta Isaías, povo que canta, festeja, te adora com lábios, mas o coração está longe. Este é o povo que te apresenta diante de ti, Senhor. Um povo de um coração longe, de uma cerviz dura, de uma consciência furtiva, furtada, assaltada pelas vicissitudes da vida e do mundo. Compadece-te de nós, Senhor, e faça com que nós entendamos o teu querer pela tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Vamos nos sentar, irmãos? No decorrer dessas semanas, principalmente dessa meditação, quando estava chegando aqui ao final, a qual nós vamos nos ater nessa noite, que são os 3 últimos versículos desse bloco. Mas ainda eu percebi que nós estamos tão longe daquilo que a Bíblia ordena que vivamos. E sinceramente, as decepções são uma causa,
ou são causas que afligem o meu coração. Como nós estamos diferentes, discrepantes, escalafobéticos em relação aos ensinamentos da Bíblia. Hoje eu quero falar sobre o sal da terra. O prazer que é ter sabores, do que é ser sabor. E também de unidade. Mas no decorrer dessa exposição, a gente vai percebendo que quanto mais a gente vai falando, quanto mais a gente vai notando, quanto mais a gente vai analisando e pesquisando, mais nós vamos entendendo que nós estamos cada dia mais distantes daquilo que a Bíblia diz para que nós sejamos. Parece que nós estamos estudando algo para mostrar para os irmãos o seguinte: irmãos, a Bíblia está dizendo isso, mas por favor, faça totalmente o contrário. E ao reparar, notar e conhecer unidade, como que eu posso ter como pauta principal ou como base, alicerce, unidade? Porque esses 3 últimos versículos o apóstolo Paulo está falando de unidade, de uma forma existencial que ele experimenta. É difícil falar porque eu não estou vivendo unidade, sinceramente, e não estou vendo irmãos que congregam junto comigo, a boa parte não está vivendo unidade. Mas eu pude perceber e conhecer e ver a mão do Senhor, mostrar que Ele está no meio do seu povo. Sabe como? Demonstrando que quando alguém peca ainda dentro da igreja, a pessoa chora. Como é difícil você ver alguém chorar por causa do pecado. Eu não tinha visto isso há alguns anos. Mas eu pude ver alguém chorar porque pecou. Eu pude presenciar talentos que estavam ofuscados, que começam a se manifestar de uma forma tão maravilhosa que Deus é glorificado. Pessoas que estavam inertes, por qualquer que seja o motivo, começaram a andar segundo a caminhada que é proposta por Cristo, que a sua igreja tem que andar, e Deus está sendo glorificado por isso. E eu pude começar a perceber que Deus, no meio das comunidades, e no meio da comunidade que talvez seja certa, ou que a sua conjectura imagina-se que é certa, esteja vivendo de forma tão errada, mas Deus começa a mostrar, a demonstrar e falar: olha, os pequenos estão glorificando meu nome. E glorificar o nome de Deus é o propósito maior das nossas vidas. Exaltar o nome do Senhor é o propósito maior das nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa caminhada, no nosso falar, no nosso calar, no nosso viver, no nosso deitar, no nosso andar. É glorificar o nome de Deus. Hoje nós vivemos uma igreja em uma vicissitude terrível. Se você adentrar para dentro das residências de alguns irmãos, você vai assustar. Você não vai acreditar no que você está vendo, no que você está ouvindo. Porque coisas monstruosas, escabrosas estão acontecendo e as pessoas simplesmente estão chegando na igreja com bíblias, com crucifixos, com cruzes, com vestimentas, com roupagem e com a cara mais límpida do mundo, como se fosse um cristão. As coisas mais bizarras do mundo estão acontecendo dentro das casas dos cristãos, e os cristãos que não são cristãos estão no nosso meio, e aqueles que estão no nosso meio, que são cristãos, estão sendo devorados por esses maus exemplos, estão ficando inertes, desapercebidos, desatentos, frios, mórbidos, moribundos, e a gente começa a perceber o que está acontecendo com a igreja. Para que nós estamos dentro da casa do Senhor?
Será que estamos glorificando o nome de Deus? Será que realmente estamos sendo um? Como Jesus falou para os seus discípulos, vocês têm que ser um só, como eu sou com o Pai. Será? Tivemos um irmão acidentado. Quem ligou para ele? Eu fiz o apelo. Tivemos um pastor que desde terça-feira estava praticamente de cama, sem voz. Quem ligou para ele? Temos pessoas necessitadas. Quem está assistindo? E ainda continuamos andando, sabe? E se começarmos a tocar aqui, aquele louvor, se começarmos a tocar uma bateria, todo mundo vai cantar, vai dançar, vai ser a melhor felicidade do mundo. Mas se a palavra de Deus não converter os nossos corações, ninguém mais converte. Se o Espírito Santo não nos constranger, ninguém mais nos constrange. E nós meditamos durante 3 semanas sobre a vida de Paulo, sobre as necessidades de Paulo, sobre as dificuldades de Paulo, sobre as impossibilidades da vida de Paulo, sobre as lutas da vida de Paulo. E contudo, uma igreja se associou a Paulo. E hoje nós adentramos nessa última parte do texto, a que nós vamos tratar sobre unidade. Hoje eu tive uma tarde muito boa. Em um período da tarde eu podia assistir um pouco de Roupa Nova. Um grupo bem bacana. O que me chamou muita atenção, eu observei, comentei com minha esposa, um grupo interessante, porque você percebe que nos grupos dos dias de hoje, o que prevalece é a vulgaridade, os desacertos, o não profissionalismo e o desconhecimento total do que está fazendo. O que se produz hoje é pornografia, coloca na mídia, coloca na televisão, todo mundo aceita. Esse grupo é interessante. Todos são instrumentistas, todos cantam de uma forma maravilhosa. E no meio desse grupo existem cristãos. E você não vê vulgaridade nas letras deles. É uma categoria maravilhosa. E desde quando se formou até hoje é a mesma composição, é o mesmo grupo. E eu pude perceber, puxa vida, ali existe unidade. Lógico, tem problemas? Com certeza. Divergências? Certamente. Mas ali existe unidade. E esse DVD logo atrás tem uma orquestra. E quando eu olhei para aquela orquestra, eu pude fazer uma analogia daquilo que é a unidade. Me lembrei do desenho do Pernalonga, que se passou por um maestro e estava ali aquela orquestra e ele pegou as batutas e foi um desastre. Por quê? Porque a orquestra só funciona pelo movimento maestral. A orquestra obedece os movimentos da batuta. Se não houver familiaridade com o que está acontecendo, com o que está sendo transmitido, não sai som, não se produz nada. Porque cada extremo da batuta, a cada inércia, a cada revolver da batuta, tem-se uma ordem. E quando você vê um mestre com toda a sua maestria tocando uma grande orquestra, você fica apaixonado porque você ouve uma unidade de som perfeita. E naquele mesmo momento, hoje à tarde, eu pude me lembrar de uma reportagem, de um fato que a Rede Globo estava mostrando, e que ela parou a programação normal e entrou com aquele plantão, e estava tendo um confronto em São Paulo. E nesse confronto, o choque da polícia militar interviu nessa passeata. E o interessante é que isso aconteceu lá em São Paulo, e era muita gente, eram milhares de pessoas, e a tropa de choque era uma centena de pessoas.
E o interessante é que a tropa de choque entrou em confronto com aquelas pessoas que estavam com paus e pedras, e foi uma loucura. Mas o que me chamou a atenção é que uma parte da polícia militar, dessa tropa de choque, foi para um lado e ficou preso, encurralado, uma dezena de policiais, com seus escudos, com seus cacetetes. E o que aconteceu com eles? Eles foram totalmente, ficaram em abafadiço. Levaram muita pedrada, muita paulada. De repente chegou meia turma de policial, não tinha ali 2 dúzias de policiais. No máximo 30 policiais. E eram 1 milhar de pessoas apedrejando eles. O que me chamou a atenção é que aqueles homens se levantaram, colocaram-se em uma fila, começaram a bater o pé no chão forte, bater o cacetete no escudo, e eu percebi que milhares de pessoas saíram da frente de 20 e poucos policiais. Sabe por quê? Porque existia unidade. Se aquele milhar de pessoas vai para cima deles, eles trucidavam aqueles policiais. Mas a unidade prevaleceu contra a desorganização e a bagunça. O que me chama a atenção é que Cristo, na sua inspiração desses escritores, escreve e nos condiciona, mostrando a todo momento, e não pedindo, ordenando que nós sejamos um só, para que essa unidade prevaleça em nós como igreja, em nós como família, em nós como casais. Sabe por que essa sociedade é perdida? Sabe por que nós não aguentamos mais assistir telejornais, lermos jornais, lermos revistas? Porque é só abuso, estupro, assalto, espancamento, covardia. A sociedade não tem unidade. Porque o primeiro lugar que não existe unidade mais é na igreja. E o segundo e maior de todos, influenciador da sociedade, chama família. Qual família hoje vive em unidade? Sabe por que a sociedade é depravada? Porque a família é depravada. Sabe por que a sociedade não vive em unidade? Porque a família está esfacelada. A família está destroçada. Quantos são os pais que não falam com seus filhos? Quantos são os filhos que odeiam seus pais? Quantos são os pais que não sabem o que tem na gaveta dos seus filhos? Quantos são os filhos que mentem todos os dias para os seus pais? Quantos são os esposos que não respeitam mais as suas esposas? Quantos são os pais que não ensinam mais a religião para os seus filhos? Quantos são os filhos que nunca pediram bênção para os seus pais? Quantos são os filhos que nunca tiveram o pai como referencial de pessoa correta na vida? Um dia eu estava na academia de polícia civil, o agente dando uma palestra, ele falou pra gente: se você não respeitar pai e mãe, um dia você vai ter que respeitar a gente na rua. Porque no dia que a gente pegar na rua, falar contigo e você não obedecer, nós vamos enfiar o porrete. O que acontece hoje? A polícia está batendo em muita gente. Sabe por que a sociedade está esse caos? Porque a família é um caos. E o pior de tudo, a igreja está perdida. Pai, você olha para dentro da igreja, você vê tudo. Você só não vê união. Você olha para dentro da igreja, você vê pessoa que está querendo se aparecer, se demonstrar. Não, a glória não é de Jesus, a glória é para mim, porque eu falo bonito. Não é Jesus que tem que ser evidenciado, sou eu que canto bem. Não é Jesus que tem que ser glorificado, sou eu que entendo e que conheço a Bíblia. Não, eu que sou conselheiro. Não, eu que sou aquele que ajuda as pessoas. Não sou eu que sou o dono da comunidade tal. A igreja não consegue mais comunicação. A igreja não consegue mais falar uma com a outra. A igreja não consegue se entender o que está acontecendo entre os próprios irmãos. Parece a Torre de Babel. Estamos perdidos. A maioria está correndo para lá. Aí você percebe que Cristo está para cá. E o pior é que os que estão correndo para lá são os referenciais. E quem está andando para cá são aqueles pequenos, aqueles que todo mundo olha e não dá valor nenhum, aquele que todo mundo olha e fala assim: esse cara não tem nada para ninguém, esse cara não é nada,
esse cara não tem nada que me chame a atenção. Mas quem mais me ensinou hoje foi um pequeno. Uma pessoa que ainda chora quando peca. E quando nós entramos no texto, Filipenses 4, nós vamos hoje nos prender ali do verso 21 ao verso 23. E aqui nós vamos encontrar unidade. E aqui nós vamos encontrar aquilo que nós não temos sido, sal da terra. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. E especialmente os da casa do imperador. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Interessante, na saudação existe informação. Na saudação existe doutrina, existe catequese e existe ordenança de Deus. Porque muitos estudiosos estão olhando para a Bíblia e não querem ler mais determinadas partes. Ou então muitos de nós, pessoas simples, estamos olhando. Quantos de nós não aguentam ler genealogia? Puxa vida, cheguei na genealogia. Só nome, eu não estou contente nem de falar esses nomes, aqui não tem informação nenhuma. Quantos de nós olhamos para as saudações e falamos, o que eu vou aprender? Eu, fulano de tal, chamado para tal, com fulano de tal, vos escrevo. Ou quantos de nós chegamos aqui na parte da saudação final, da despedida, olhamos e falamos, isso aqui não tem nada. Texto como este, saudações, poucos dão valor. Embora sejam textos bíblicos, escritura sagrada. Acredita-se não existir instrução, revelação ou inspiração, simplesmente por se tratar de saudações. Pecam os que assim julgam, pois toda a Escritura é inspirada, repleta de doutrinas para os seguidores de Cristo. Não conseguir extrair instrução, informação de determinados perícopes não as fazem falácias. Pelo contrário, a incapacidade e a debilidade está no leitor e não no texto. Se a gente não está conseguindo extrair, encontrar informação, não é o texto que é errado e insuficiente. Eu que não estou sabendo ler. E a primeira coisa que nós encontramos aqui, do verso 21 ao verso 23, é a ideologia e o contexto de São Paulo, que acomoda-se na unidade. O que é unidade? E quem é o exemplo do apóstolo Paulo de unidade? Vamos olhar para os dias de hoje? Não pegando Paulo, o exemplo que ele vai trazer, o que nós temos, ou qual que nós temos como unidade? Nós vamos olhar e vamos falar assim, fulano. Mas aí você vai começar a olhar e vai falar assim, tá difícil de ter unidade aí. Determinado grupo, quando você adentrar lá, você vai reparar, tá difícil de ter unidade ali. Você vai olhar. Quem é o nosso exemplo de unidade? O apóstolo Paulo coloca ele existencialmente como exemplo de unidade. Com seus sofrimentos, com suas dores, com as suas perseguições, com as suas aflições, com a sua debilidade, com as suas limitações e com as suas ajudas como exemplo de unidade. E a igreja vai ter que olhar para ele e vai perceber uma coisa. Sacrifício, ele mostra a primeira coisa, a primeira prática, o primeiro ato de unidade que exerce e que exige sacrifício. Mas o sacrifício aqui não é o sacrifício que está sendo feito hoje. Isso não é sacrifício, isso é bruxaria, isso é blasfêmia.
Isso é ataque a Deus. O sacrifício é você olhar para a vida de Paulo, como ele mesmo vai exemplificar aqui. Abra a Bíblia de vocês em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17. E alguém que tem uma voz de trovão boa, lê pra gente. 2 Tessalonicenses 3, 17. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Lê o verso depois do 17. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. O interessante é que o apóstolo Paulo, quando escrevia suas cartas, a escrita era da seguinte forma: tinha uma pessoa que escrevia e ele só falava. E o interessante é que as saudações ele fazia questão de escrever com seu próprio punho. Por quê? Paulo era um homem cheio de debilidades físicas, um homem enfermo. E a tradição vai mostrar que uma das suas debilidades, uma das suas enfermidades, era problema na visão. E você vai perceber que até mesmo numa das suas saudações, ele vai falar que a letra é grande. Porque devido à sua debilidade física, ele tem a necessidade de escrever dessa forma. Mas você observa que esse sacrifício e esse empecilho dessa enfermidade não é nada, não é nenhuma barreira para que Paulo possa continuar trabalhando, exercendo, glorificando e sendo um só para o Senhor. Um homem que foi castigado, injustiçado, sofrido, homem de dores, e que um dos seus requisitos é o sacrifício para que possa ser um. O que nós estamos sacrificando, ou como nós estamos sacrificando para ser um só para Cristo? Ou nós não temos nada para sacrificarmos, ou não existe propósito nenhum de nós sacrificarmos alguma coisa para nós tentarmos ser um só com a igreja. Paulo aqui mostra isso, que mesmo com todas essas dificuldades físicas, ele não parava, ele não se cansava, ele não deixava-se ser abatido, mas ele se sacrificava para que Deus fosse glorificado, para que as pessoas que lessem os seus tratados, as suas cartas, aprendessem através dos seus sacrifícios, da sua exemplificação de vida, da sua exemplificação de aceitar ajuda por ser um necessitado em determinadas coisas, as demais pessoas entenderiam o que é ser um, o que é ter unidade. E outra coisa que Paulo vai trabalhar muito são os esforços. Os esforços do cristão Paulo, encontramos ajuda, colaboração, socorro, fidelidade e atenção. Pega todas as saudações de Paulo. Pega as saudações iniciais e as saudações finais. Pega o início da carreira de Paulo e perceba, de um homem que foi ajudado do início ao fim, de um homem que teve que ser carregado, de um homem que teve que ser ajudado, de um homem que não abriu mão de ser ajudado, de um homem que não abriu mão de poder ajudar as pessoas. E os esforços de São Paulo mostram que para sermos um, nós temos que nos esforçarmos em comunhão, em unidade, em comunidade, para que Deus seja glorificado. Sabe o que é interessante? Como é que nós podemos dar exemplo de cristandade para a sociedade, sendo que aqui está mais separado e dividido do que lá fora? Estamos parecendo os lulistas e aqueles que estão no partido da Dilma. Estão uma briga só. Porque não sabe se vão dar força para Dilma agora, porque ela pode alavancar no seu carisma e conseguir o segundo mandato dela, ou se eles querem lutar para continuar e voltar o Lula. Ali está uma guerra só. E nós aqui não sabemos se nós somos de Paulo, ou de Apolo, ou de Cristo, ou de Cefas. Nós não sabemos se somos aqueles que comungamos com pão molhadinho ou com hóstia.
Não sabemos se temos que vir porque o pastor está viajando, ou se temos que ligar para determinada pessoa que está passando necessidade, ou se temos que fazer qualquer outra coisa para podermos ajudar as demais pessoas, para que podemos nos esforçar para que as demais pessoas sejam encontradas por Deus, para que as demais pessoas sejam acariciadas simplesmente com a nossa atenção, para que as pessoas percebam que Deus cuida dela simplesmente pelo abraço do mais humilde da igreja. Mas como que alguém vai acreditar que Deus é Deus olhando para uma igreja bagunçada do jeito que está? Se Deus tiver que se manifestar e mostrar que Ele é Deus por causa da igreja, Ele nunca vai mostrar que Ele é Deus. Porque eu nunca vi tanta gente relaxada e bagunçada que eu volto na igreja. É por isso que Paulo tem que olhar e falar assim, o exemplo sou eu mesmo. E o exemplo não é na minha glória, é na minha desgraça. Até na minha desgraça, nas minhas dores, nos meus piores problemas, nas minhas piores enfermidades, nos meus piores sofrimentos, nas minhas piores dores. Ele não mostra que Ele é o ajudador, Ele mostra que está sendo ajudado. Uma coisa para termos unidade é não estarmos por cima, mas estarmos por baixo. É não sermos os ajudadores, é aceitarmos ser os ajudados. Para sermos unidos e sermos um, nós temos que quebrar esse braço. Nós temos que dar o braço a torcer. Nós temos que ser humilde. Agora, quem é humilde? Eu conheço um monte de hipócrita, mentiroso, sem vergonha, descarado. Conheço um monte de gente falsa, que de cristianismo não tem nada. Não tem jeito de ser um dessa forma. Não tem jeito. Cristo, quando estava na cruz, São Lucas vai relatar passo a passo e chega a ponto de que ele fala, para se cumprir as palavras do Senhor, ele teve que beber até vinagre. Sabe? É você perceber que para você ser um, você tem que se subjugar. Você tem que ir lá para baixo. Para você ajudar o necessitado, você tem que ir lá para onde ele está. Para você dar um abraço a alguém, você tem que agarrar mesmo, abraçar mesmo. Para você se compadecer, você tem que sentir a dor. E como nós falamos aqui na catequese hoje mais cedo, o nosso sumo sacerdote, ele sabe o que nós passamos, porque ele foi tentado até o último momento. Ele foi perseguido, ele foi injustiçado, ele sabe. Sabe qual é a diferença? É que ele passou por tudo isso e não pecou. E nós ainda olhamos e falamos, mas está muito pesado para mim. Tem ainda lunáticos dentro da igreja, hereges dentro da igreja, que falam, se Deus soubesse o que eu estou passando. Oh, ignorante! Cristo passou por tudo isso e por muito mais. Passou por você, para morrer por você, para te salvar, para te dar vida eterna. Para que você pudesse gozar aqui, felicidade, pudesse ter a certeza que você ia viver eternamente com Ele. Aí você mais encontra gente dentro da igreja. Mas ninguém sabe o que eu estou passando. Grandes coisas. Grandes problemas os seus. Ninguém sabe o que eu estou passando. Por causa desses meus probleminhas, eu estou pecando, eu estou mentindo, eu estou adulterando, eu estou tratando mal aqueles que me amam, eu estou fazendo errado mesmo, porque eu tenho que fazer errado, o mundo está contra mim, a igreja está contra mim, todo mundo está contra mim, Deus está contra mim, o inferno está contra mim, até eu próprio estou contra mim, eu não sei mais o que eu faço. Está cheio de coitadinho dentro da igreja. Cristo passou por muito pior. E a escolha dele foi não pecar. Por vocês.
por mim. O que vocês estão fazendo? Por isso que Paulo fala no verso 21, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Por que que nós vivemos saudando uns aos outros? Porque o saudar para Paulo é fazer com extremo amor, é interagir, é dialogar, é vivenciar, é viver, é estar em comunidade. E unidade para Paulo começa a demonstração aí. Aí os leitores começam a compreender o que Paulo está falando. Aí ele chega e diz o seguinte, ainda no verso 21. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Quem são esses irmãos que estão com Paulo? Paulo está preso. Toda a saudação de Paulo você vai encontrar fulano de tal, Beltrano, Ciclano, vos saúdam. Fulano de tal, você aí da cidade tal, tal fulano te saúda. Olha, aquele que era da circuncisão, vos saúdam. Olha, aquele que fez determinado ato, vos saúdam. Olha, aquele que era para você escravo agora ele está comigo. E ele te saúda, e para você ele vai ser muito mais útil. Quem são essas pessoas? São os colaboradores de Paulo. O verso 21, quando Paulo trata os irmãos que estão comigo vos saúda, ele está falando das pessoas que estavam colaborando com o evangelho, com ele, saudando esses irmãos da igreja de Filipos. E o interessante, sabe o que é? É que naquela época os escritores e as pessoas que queriam se comunicar, a comunicação delas era dessa forma, era através de cartas, e na carta ela tinha que relatar ponto por ponto. E na hora da sua despedida ou na hora da sua saudação, ele era ou estava acompanhado por alguém, e essas pessoas falavam, olha fulano, Tadeus, fala para Tereza que eu estou aqui contigo, manda saudação para ela, manda um abraço para ela. Olha Edson, fala para Ana Paula que eu estou contigo, manda lembrança para ela. Fala para os seus filhos que eu estou contigo, manda lembrança para eles. Para nós hoje não tem muita importância, hoje nós estamos na era da modernidade. Hoje você pega o celular e manda um torpedo para alguém. É um torpedo mesmo, é uma bomba isso daí. Mas isso para ele, sabe o que significava isso? Matar a saudade. Sabe o que é você estar distante? 3 dias, 4 dias, 1 semana de viagem, que você não pode se transpor para tal local, e você tem que informar para a pessoa que você se converteu, que sua saúde está boa, que seus negócios estão indo bem, que a sua casa está boa. Aí você pedia, manda suas saudações para determinada pessoa, e aqui eles fizeram isso. Manda para essas pessoas o meu caloroso abraço. E o interessante é que muitas pessoas dizem, os comentaristas, que haviam pessoas ali entre aqueles, que havia pessoas lá em Filipos que eram conhecidas. Os meus colaboradores vos saúdam. Sabe o que é isso? Unidade. Unidade. É tanta unidade que o cara estava vendo Paulo terminar a carta e falava assim, Paulo, ô meu irmão, por favor, coloca meu nome e fala que eu estou saudando fulano de tal. Fala que eu estou saudando a igreja, para que a igreja pudesse olhar e ver, puxa vida, Epafrodito está mandando um abraço para a gente, que gostoso, que bom, que maravilhoso Epafrodito está bem, que maravilhoso o tal da circuncisão se converteu. Sabe por que nós não conseguimos olhar para esse texto e vermos coisa tão interessante? Porque nós não conseguimos mais dar atenção para os necessitados da nossa igreja. Nós não conseguimos mais dar atenção nem para os nossos pais, nem para os das nossas casas. Por isso que a gente olha para um texto desse e não se emociona. Por isso que a gente olha para determinadas coisas que estão escritas na Bíblia e não tem mais sentido nenhum. Por isso que a gente vê um bando de caras, um bando de homens escrevendo, fulano, eu mando saudações. Fulano, eu mando um abraço. Fulano, eu te quero bem.
Fulano, eu estou vivo. Fulano, eu estou aqui. Nós precisamos, irmãos, matar as nossas saudades. Nós precisamos lembrar uns dos outros. Sabe, chega de Facebook, chega de Orkut, chega de rede social pobre, depravada, fria, caducada. Chega dessas coisas. Sabe o que é? Ô Marcos, meu irmão, deixa eu te dar um abraço. Ricardo, quanto tempo? Abner, meu irmão. Sabe? Aproximação. Ele se aproximava aqui de uma forma tão... Pra gente é tão pequena, pra gente é tão efêmera, pra gente é tão sem nexo, mas pra eles eram tudo. No último concílio a gente teve um encontro de uma filha com um pai que não se falava há anos. E a gente olha para isso aqui e fala assim, não tem nexo. Por quê? Porque os filhos não falam com os pais. Quantos de nós não nos abraçamos mais? Quantos de nós não nos damos mais atenção? Quantos de nós não nos amamos mais? Se nós não conseguimos amar a nós que vemos, que nos vemos, a Bíblia diz como que nós amamos aquele que nós não vemos. E aqui é uma exemplificação muito simples, como a Bíblia é simples, como o Senhor é simples, e as suas ordenanças são simples, e mostram que esses homens diziam, fulano vos saúda. Isso matava uma saudade terrível. Isso enchia o coração de felicidade. Mas hoje, Manuel, nossa igreja, ela enche o coração de felicidade quando eu fico sabendo que o irmão comprou um carro. Quando eu fico sabendo que uma irmã passou no concurso público. Quando eu fico sabendo que fulano de tal foi para Paris. Quando eu fico sabendo que uma determinada pessoa fez um enxoval lá em Miami. Quando eu fico sabendo que determinada pessoa está vestida de... não sei nem o nome, que eu sou tão ignorante que eu não sei nem a marca. Eu fico feliz quando eu sei que fulano de tal colocou uma banheira de hidromassagem dentro de casa. Eu fico feliz porque uma pessoa passou na faculdade. Eu fico feliz porque uma pessoa agora está recebendo mais de 10 mil reais por mês. Eu fico feliz porque lá em casa está tendo churrasco todo final de semana. Eu fico feliz porque está tendo festa todo dia. Aí eu tenho felicidade. Aí meu coração se move e eu vejo o cristianismo aí. Porque eu estou vendo que está todo mundo prosperando. Eu estou vendo que estão todos contentes. Eu estou vendo que estão todos felizes. Mas eu estou vendo que cada dia que passa a igreja está totalmente oposta à Bíblia. Ou será que Cristo morreu para que nós tivéssemos tudo isso? Ou será, Edson, que essa é a nossa felicidade? Deve ser a nossa felicidade. Todos os santos vos saúdam. Ele começa o verso 22 assim. Ele está dizendo da igreja que está nesse local. Sabe por quê? Porque a igreja é uma só com ele. Ele tem certeza que aquilo que ele está escrevendo está em consonância com o que os irmãos estão vivendo com ele. Todos os santos vos saúdam. A fé é uma só. A certeza é uma só. O andado é um só. O Cristo é um só. A palavra é uma só. A doutrina é uma só. O amor é um só. O ajudamento é um só. O carinho é um só. A atenção é uma só. O propósito é um só. Diferente de nós. Totalmente diferente de nós. Porque aqui é cada um por si. E Deus, se for, seja por todos. Se Ele quiser, tem que ser para cada um, ajudar cada um. Se Ele quiser dar carro para todo mundo dá. Se quiser, Ele vai ter que prosperar todo mundo. Se quiser, Ele vai ter que dar emprego bom para todo mundo. É isso aí. Estamos revoltados contra Deus. Estamos brigando com Deus. Ele vai ter que fazer.
É o que nós estamos falando. Somos hipócritas, mentirosos, traidores, caluniadores. Porque nós estamos falando com a nossa boca a mentira que o nosso coração está vivendo. O nosso coração está desesperado por Deus, mas a nossa boca não para de falar que tem Deus, Deus, Deus. Mas o nosso coração está dizendo: eu nunca conheci esse Deus que você está falando, imbecil. Tem pessoa que não tem coragem de chegar dentro da igreja, porque tem pessoas aqui tão inteligentes, que a inteligência dela mostra que ela é a mais burra de todas. Porque a única coisa que ela consegue fazer com a inteligência dela é expulsar os que não são cristãos. Tem pessoas que não conseguem entrar na igreja porque a igreja não consegue abraçar ninguém. Tem pessoa que não consegue adentrar aqui porque aqui é muito frio. Tem pessoa que não consegue falar conosco porque nós somos prepotentes. Não porque somos protestantes. Somos prepotentes. Somos presunçosos. Somos preguiçosos. Porque de coisa nenhuma nós sabemos. Somos papagaios. Só falamos aquilo que escutamos. Todos os santos o saúdam. Sabe por quê? Porque estão em consonância. Era a batuta do maestro. Ele fazia assim e tocava aquele som mais suave. Aquela coisa mais linda. O que nós estamos fazendo? Agora o que há de mais interessante. Ainda permanecendo no verso 22, Paulo fala uma coisa linda. Linda. Especialmente os da casa do imperador. Vocês sabem o que é sabor? O Marcão sabe. Sabor. Sabor dá gosto na vida. Eu sou distribuidor de uma empresa, de uma indústria muito grande. E o lema dela é: sabor dá gosto na vida. Sabor faz as pessoas sorrirem. Sabor faz as pessoas se cativarem. Eu, há alguns anos, eu passei uma necessidade bruta. A coisa estava feia. Para quem viveu na casa do papai até os 23, 24 anos, só na vida boa, vai casar, casa e entra numa dívida terrível. E ainda, segundo o conceito da sociedade, é bobo porque quer pagar a dívida. E não sobra nada. Eu lembro que lá a gente comia, a Isabel até ri quando fala isso. Nós comemos tanta linguiça de frango, irmãos. Tanta carne moída. Mas não é porque isso é depreciativo, é porque só tinha linguiça de frango e carne moída. Mas isso foi uns 6 meses. E lá em casa a gente falava: o que tem de comida? Linguiça de frango, carne moída. Rapaz, mas tá bom demais. Para quem tá passando necessidade. Mas, irmãos, a coisa foi feia. Foi feia. E eu lembro que eu consegui pagar uma das nossas dívidas. E sobrou no mês, acho que uns 100 e poucos, 200 reais. Aí eu fui e comprei um contrafilé. 1 quilo de contrafilé. Rapaz, quando eu dei a primeira mordida naquele contrafilé, eu quase chorei, porque eu senti o sabor de um contrafilé. Oh, mas é uma delícia. E hoje eu sou tão hipócrita que hoje eu como, não sinto mais o sabor que eu senti naquela época. É porque a coisa tá boa. Irmãos, mas aquele contrafilé era de cheirar e guardar para não gastar. Nossa, mas foi maravilhoso. É você perceber que as coisas simples dão sabor de tal forma que fazem alegrar seu coração com poucas coisas. É por isso que o Senhor nos chama de sal. Lá no Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra. Porque o sal não se vê, mas se sente. Aí a gente acha estranho aqueles neopentecostais gritando, apontando, falando que você vai fazer a diferença, que você é isso e aquilo outro. Mas de certo ponto eles têm alguma razão. Sabe por quê? Porque quando chega um cristão no meio da desordem, da bagunça,
e do pecado, ele é percebido. Porque ele é sal. Sabe por quê? Porque ele traz um tempero que ninguém pode trazer. Ninguém nunca experimentou. Ninguém nunca encontrou. Mas ele é diferente. E o sol é para isso mesmo, mas não é para ser visto, mas é para ser sentido. Como é que vocês estão sendo diante das pessoas? Será que as pessoas estão reconhecendo ou estão sentindo o sabor do sal quando vocês chegam? Ou vocês são um insosso que só serve para ser pisado e jogado fora? O sal, quando chega em qualquer lugar, ele faz uma diferença terrível. O Marcos conseguiu fazer um arroz sem sal. Todo mundo notou. Se tivesse um pouquinho de sal, todo mundo notava. Eu não notei nada. Mas o sal faz a diferença. O sal chama atenção. E o cristão não está aqui para ser visto. O cristão aqui, ele existe para que as pessoas possam sentir aquele sabor que só um cristão de verdade transmite para os ímpios, para os perversos, para os idólatras, para os mentirosos. Sabe por quê? Porque ele é somente sal. Sal. Ele chega e ele faz a diferença. Ele dá sabor. Ou será que no meio onde você vive ninguém sente o seu sabor? Tem irmãos do nosso meio que são 007. Ele é o cristão 007. Ou seja, ele é um espião, ele não pode ser identificado. Ninguém sabe que ele é cristão. Ele consegue esconder de todo mundo. Mas para você se esconder que você é cristão, no meio de pessoas que mentem, você tem que mentir. No meio de pessoas que são idólatras, você tem que idolatrar. No meio de pessoas que são medrosas, você tem que ser medroso. No meio de pessoas que são depravadas, você tem que ser depravado. Para você ser sal, só basta você não ser nada disso, que você vai ser reconhecido. E Deus vai ser glorificado. E o que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo fala: especialmente os da casa do imperador vos saúdam. Olha o que é sal da terra. O cara está na pior pindaíba da vida. Preso, indigno, injustiçado, maltrapilho, passando necessidade, comendo pão que o diabo amassou. E nessa situação deplorável de vida, ele consegue ser visto pelas pessoas, não como um coitadinho que é sofredor, mas como o sal da terra. Fazendo com que aqueles que trabalham na casa de César, os que trabalham para o império de César, não só vejam que ele é um diferencial, e todos que estão com ele é um diferencial de vida, um diferencial a ponto que muda completamente tudo que está ao seu redor, e faz com que as pessoas possam encher os olhos e ver que a forma com que esses caras viviam é uma forma que eles não podiam calcular, não podiam conhecer, porque é uma forma ímpar de vida. Aí você começa a reparar que contamina todo mundo que está ao redor. Contamina a tal ponto que é a mesma fé que eles estavam falando com a igreja que estava lá em Roma. Os da casa de César vos saúdam. Na mesma epístola, capítulo 1, verso 13, ele vai falar da guarda pretoriana. Até os da guarda pretoriana estavam abraçando a mesma fé, porque eles estavam experimentando o sal da terra. E os da guarda pretoriana não eram pessoas ignorantes, eram pessoas instruídas. Sabe o que é isso? É ser sal da terra. E ele termina dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Quando ele coloca nessa expressão no vosso espírito,
Ele quer dizer no mais íntimo de você. Mas isso é para aqueles que estão abraçando a causa da unidade. E vocês, meus irmãos, como vocês estão? Por todas essas coisas que o Senhor falou conosco, oremos. Deus bendito e santo, perdoa, Senhor, as nossas limitações e as nossas depravações. Senhor, ilumina-nos para que possamos nos saudar fraternalmente como irmãos, para que possamos amarmos mutuamente, para que possamos ter coragem, Senhor, de querermos ser um. Dai-nos a graça, Pai, para que possamos ver a glória do Senhor entre aqueles que não acreditam no Senhor, para que possamos ter a graça de ver como Paulo viu aqueles que são de César, aqueles que são da casa do imperador, contemplando tão glória, tanta majestade, abraçando essa fé, que é uma fé louca, que é uma fé pautada na cruz, que é uma fé pautada no sacrifício, que é uma fé pautada na abertura de mão para as coisas da vida, das coisas terrenas, e um abrir de mão completamente da sua própria vida. Ver pessoas abraçando esse evangelho louco. Dai-nos graça de sermos sal da terra. Dai-nos graça de compreendermos o que é ser sal da terra. Dai-nos graça, Senhor, para compreendermos o que é sermos um bom exemplo para os nossos filhos, para os nossos esposos, para as nossas esposas, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Dai-nos graça, Senhor, para podermos ter a graça e a paz do Senhor no nosso coração, no mais íntimo lugar, onde nós não conhecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.